E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma avaliação aqui no Drive On. E hoje a gente está com um carro que sai um pouco do que a gente costuma gravar. Esse aqui é o C3 Aircross, que hoje em dia é chamado pela Citroën só de Aircross. É uma minivan, um dos poucos carros desse segmento que continuou sobrevivendo aqui no Brasil e que chegou agora com um novo facelift. Essa aqui é uma versão 1.6 Start. Se você entrar no site da Citroën, você só vai achar Start com motor 1.5. Esse aqui é praticamente um unicórnio nesse mundo do C3 Aircross. Em um mercado cada vez com menos minivans e mais SUVs, o Aircross está praticamente sozinho. A gente tentou pensar nos concorrentes e as coisas mais próximas que a gente conseguiu chegar foi a Spin. A Spin, que é um carro bem mais longo que esse, e o Soul, mas digamos que ele tem uma alma um pouco diferente do Aircross. E o Aircross é vendido com 3 opções diferentes por baixo do capô. O motor 1.5, motor 1.6, câmbio manual de 5 marchas e agora a novidade que é o automático de 6 marchas. Com o motor 1.5 você só encontra o câmbio manual. Com o motor 1.6, aí a coisa fica um pouco mais complicada. Pelo site da Citroën, por todas as informações que ela é divulgada, ele só é vendido com o motor 1.6 e o câmbio automático. Mas essa versão que nós estamos avaliando é 1.6 com câmbio manual. É um carro um pouco difícil de achar, que geralmente é vendido mais para frotas ou então para pedidos especiais nas concessionárias. Esse motor é um motor bem antigo da linha Citroën, ele já está completando quase 20 anos e tem um desempenho bem honesto. É 1.6 16 válvulas de 122 cavalos no etanol e 16,4 kgfm de torque. Para você ter uma comparação, a potência dele está acima da média dos 1.6 modernos e o torque está mais ou menos na média. Só que a questão desse motor, o maior problema dele é o consumo. Aqui no canal a gente já gravou com o C4 hatch e o 307 e os dois tiveram um consumo muito ruim. Bom, eu esperava um pouco mais do Aircross e ele teve o mesmo resultado dos outros. Num circuito praticamente só cidade, pisando bem leve e sem trânsito no final de semana, a gente está fazendo uma média de 6 km por litro. Realmente não é um desempenho bom, não é um consumo bom. E se você está procurando uma minivan para comprar, provavelmente você vai sempre andar com uma pessoa no banco de trás. E esse é um dos principais pontos positivos do Aircross. Por causa dessa altura dele do solo, ele não tem aquele túnel central, então fica muito mais confortável de levar 3 passageiros. E essa versão que a gente avaliou, ela tem o cinto de 3 pontas para o passageiro do meio, mas ela não tem encosto de cabeça. Ainda assim, ele é um carro muito gostoso de ficar aqui atrás, os bancos têm um tecido bom, eles são um pouco mais inclinados do que o normal, mas esse espaço entre o motorista e o banco traseiro é muito bom. Você vê, por exemplo, esse banco está posicionado para mim. Eu tenho uma estatura mediana, tenho 1,77 e ainda assim eu consigo praticamente esticar a perna aqui no banco de trás. É um espaço muito legal e com certeza um dos pontos positivos do Aircross. E além do espaço interno, uma coisa que você espera de um carro para família é porta-mala. E definitivamente o Aircross atende bem. Ele tem um porta-mala bem grande, com uma abertura bem larga e um formato muito bom para ser utilizado. Apesar de ele ter o formato da caixa de roda, ele não ser quadradinho nos cantos, ele tem um aproveitamento muito bom e na versão que tem o step aqui atrás, o porta-mala é ainda maior do que essa que a gente está avaliando. Depois de conhecer o Aircross por fora, tá na hora de sentar aqui onde realmente interessa, que é o banco do motorista. E a primeira impressão que você tem, logo que senta no carro, é a altura dele. E a altura é um ponto muito positivo desse carro, principalmente pensando que o público dele é muito voltado para a segurança, que é um carro que você consegue ter uma boa visibilidade de todos os lados, e provavelmente o Aircross é o melhor desse no mercado. Entre a coluna A, que é o para-brisa, e o vidro do passageiro e do motorista, ele tem um outro vidro que ajuda muito. Então, na hora de fazer uma curva, por exemplo, eu estou aqui numa rotatória, você consegue ver tudo, todos os ângulos. É uma visão de praticamente 360 graus. O desempenho do motor 1.6 também é muito interessante. Ele não é um esportivo, você não é um carro que vai te empolgar. O 0 a 100 dele de fábrica é de 13,2 segundos. Mas é uma potência suficiente para você ter toda a segurança de subir um morro sem precisar de fazer uma redução, ou de, por exemplo, numa estrada você poder fazer uma ultrapassagem. Agora eu tô aqui no morro, vou dar uma aceleradinha de segunda para vocês sentirem.
como vocês devem ter visto, o carro subiu muito bem. Em ruas com um asfalto um pouco ruim, você percebe muito bem qual que é a estratégia que a Citroën usou na suspensão desse carro. Ele não é um carro mole, não é um carro macio, e apesar de ser muito alto, ele não joga tanto nas curvas. Ele é até um carro muito bem sentado. A suspensão dele é um pouco mais dura, absorve um pouco seco os buracos, mas em compensação, você tem um pneu bem macio, bem alto, é um aro 16, um Mille 19555, que consegue pegar qualquer buraco na cidade e não transferir isso todo para o motorista. Se você está pensando em pegar um Aircross usado ou um C3 Picasso, eu dou uma dica muito boa para vocês. Eu tenho o costume de dirigir um C3 Picasso automático, com câmbio antigo, de 4 marchas. E é um câmbio muito ruim, de verdade. Entre os câmbios automáticos mais modernos, ele ficou muito para trás. E foi exatamente por isso que a Citroën teve a escolha de pegar e colocar o câmbio novo nele, que é um câmbio automático de 6 marchas, muito melhor e que principalmente nas estradas vai conseguir te dar um consumo muito melhor. Talvez a minha principal crítica ao Aircross seja a direção dele. Ela é de assistência elétrica e ela tem aquela sensação que a direção demora a responder. É muito esquisito e para quem gosta de ter o carro um pouco mais na mão, pode incomodar bastante. Uma coisa que vale a pena ser pontuada aqui nesse carro é como a Citroën fez um C3, que é um carro bem mais baixo, virar esse C3 Aircross, é um carro muito mais alto. Ela levantou os bancos, levantou praticamente toda a base do carro e você pisa nos pedais quase como se fosse uma cadeira, e você pisa de forma vertical. Para as pessoas que gostam de dirigir com o banco na posição mais alta, acaba ficando um pouco difícil de alcançar o freio de mão e o câmbio, que estão na mesma posição de um C3 normal. E lembrando que essa aqui, a versão Start, é a versão de entrada do Aircross, ele tem um kit de equipamentos bem justo. Não falta nada. Ele tem um ar-condicionado, ele tem vidro elétrico nas 4 portas, ele tem um computador de bordo até bem completinho, com consumo médio e todas as informações que você precisa, e não falta muita coisa nele. O som desse carro não é o som original da Citroën, mas na versão que você consegue encontrar no site para comprar, ele tem o som original sem os comandos no volante. E talvez uma das coisas que mais tenha me agradado aqui dentro desse carro são os mostradores. O painel dele tem uma grafia muito bonita, é muito fácil de ler e à noite ele tem algumas pequenas linhas que parecem que acendem e fica bem bonito de enxergar. Não é um visual que cansa, apesar de ser o branco, que é uma cor que geralmente força um pouco mais a visão. Então, como um todo, é um carro muito gostoso de estar por dentro. Não é um carro que faz muito o meu perfil, já que eu prefiro um carro um pouco mais baixo, mas ainda assim é muito confortável, bem completinho e bonito por dentro. Então, depois de dar essa voltinha aqui no Aircross, chegou a hora de dar o veredito final. Quais será que são os pontos positivos e negativos desse carro? Será que realmente vale a pena comprar um desse? Confira com a gente. Depois de passar quase 2 dias com o carro, cheguei ao meu veredito final. E para mim ele tem 2 pontos positivos e 1 ponto negativo. Os 2 pontos positivos desse carro são, sem dúvida alguma, o espaço interno, que é muito bom. E quando eu falo espaço interno, eu falo tanto para o motorista, quanto para os passageiros de trás, quanto o porta-mala. Ele é um carro muito bem aproveitado, bem alto, então tudo dentro é muito bem aproveitado. E o segundo ponto positivo é a visibilidade. A visibilidade eu acredito que seja uma coisa muito importante para o público-alvo desse carro. Por ser um carro que você senta alto, você consegue ver tudo e ele é muito envidraçado. A área envidraçada dele é muito grande. Então é um carro que dá uma segurança muito legal por causa dessa visibilidade. E o ponto negativo, bom, eu sei que nos comentários muita gente vai discordar com a gente, mas o consumo desse carro, para mim, é um ponto negativo. Como eu disse no início do vídeo, dirigindo somente na cidade, de uma forma bem tranquila e sem pegar trânsito no final de semana, eu estou fazendo uma média de 6 km por litro. E isso é realmente pisando bem leve.
Se pisar um pouco mais pesado nesse carro, com certeza ele vai chegar nos 5 km por litro no etanol. É um número mediano para muitas pessoas? Sim. É um número mediano para muitas cidades? Sim. Mas a questão é que nós estamos em Belo Horizonte e essa foi a situação que a gente encontrou agora. E para finalizar o vídeo, eu pego o meu lado gearhead, o meu lado apaixonado por carro, até tô com uma camisa aqui que simboliza um pouco disso, com o desenho da pista do Mega Space, e digo, a gente está num momento que todo mundo quer SUV, seja SUV compacto, seja os SUVs médios, é a nova moda do mercado. Inclusive tem até alguns compactos que estão se chamando de SUV, como o Kwid, por exemplo, que é um carro muito pequeno e ele quer sair nessa onda dos Sport Utilities. Esse carro é um carro que sai completamente desse padrão. É uma minivan, um carro que foi uma categoria que foi muito comum até mais ou menos 10 anos atrás e que tem aos poucos morridos. A minivan, ela consegue atender uma família muito melhor do que um SUV. Ela tem uma posição um pouco mais desconfortável? Sim, talvez tenha. Ela é um pouco mais... O design é um pouco mais estranho? Bom, isso aí a gente deixa com vocês. Mas, por favor, não matem as minivans. Esqueçam um pouco do SUV. Olhem para as outras opções do mercado. Olhem para a Golf Variant. Olhem para o Citroën Aircross. Olhem para o Citroën Picasso. E pensem um pouco. Não vão só no carro da moda. Vão no carro que realmente atenda vocês melhor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nossas redes sociais estão aqui em cima. Você pode se inscrever no nosso canal. A gente lança um vídeo toda semana. E as nossas avaliações estão sempre aí. É o nosso foco agora do canal e espero que vocês tenham gostado. Abraço a todos, até mais!